Vocês me ouvem bem? O som tá bom? A luz tá estranha, né? Olá, olá. Boa noite. Vamos esperar um minutinho. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Feliz, muito feliz de estar conversando aqui e de trazer duas mulheres incríveis. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão necessário. Espera um pouquinho, tá bom? A gente está esperando mais pessoas chegarem. Só mais um minutinho. Que bom, que bom. A gente vai... esse espaço que a Sesgran Rio está abrindo para nós, esse espaço, na verdade, nasceu da nossa relação, da nossa parceria em 2019, ano passado, que a Sesgran Rio, junto com a Dalnadinha, nós fizemos um trabalho lindo nas escolas públicas e particulares, nos espaços de educação, congressos, seminários, onde abrisse as portas para mim, eu estava lá. E o Dalnadinha nas escolas, a inclusão social escolar através da literatura, chegou em muitas escolas municipais e foi um trabalho lindo. Saúde! Obrigado. Vem cá, vem. Vem. Vem, dá oi aqui, dá boa noite. Uau. E aí eu vou apresentar a vocês aquela que me inspirou. Eu vou sempre chorar. Vem, Cacá. Então essa aqui é o motivo de tudo, é a razão de tudo. Essa menina grande, teve muita história para contar. A gente teve uma relação, uma história, um crescimento, um aprendizado muito bonito. E esse aprendizado começou justamente por uma escola, pela entrada dela numa escola. E foi tanta coisa, né, Clarice? Sim. Fala, dá oi ali pro pessoal. Fala, oi! Oi, Daldinha. Quem é a Dalnadinha? Eu. Então agora mostra aqui, por favor. Aham. Olha aqui, gente, a Dalnadinha. Como cresceu? Ela está enorme. Quantos anos você tem, Clarice? Ah, não. Quantos anos você tem? Eu sei. Ela já quer ter 15. Então ela sempre esquece que tem 14. Clarice, então quer dizer que nós escrevemos, né, esse livro inspirado na sua vida, não é? As coisas que você fazia na creche. Não foi legal? Conta, vai. Tá com vergonha? Você quer mostrar um pouquinho o livro? Mostra. Então vai. Mostra a parte que você mais gosta aqui. E aí eu vou contando. Vai, pode ficar aqui. Então, a nossa live hoje vai falar sobre inclusão escolar, né? E aí o que aconteceu? Eu consegui, na época, a Clarice tinha 1 ano e meio, já tinha recebido alta da ABBR, no caso, uma instituição de referência de reabilitação. A única orientação que me deram quando ela recebeu alta foi: ela só precisa ser socializada, ok? Esse ser socializado é muito simples. Ela precisava participar do mundo como
toda, e qualquer criança. Ela precisava. Então você mostra, por favor. Vem cá. Essa aqui é a página que ela disse que mais gosta. Deixa eu botar aqui assim. Ela brincando no mar, junto com o Léo. Quem é o Léo? Mudado. Mas quem é ele? Mudão. Léo. Mas o Léo quem é? Ele é um amigo seu? Irmão. Ah, seu irmão. Então, fala aqui. E aí, ela precisava ir à praia. Ela precisava ir ao parquinho. Ela precisava ir à escola. Então, a história toda da Clarice começa com uma recepção, uma sorte, que eu digo sim, porque era uma creche que nunca tinha vaga, de muita procura, tá? Nada a ver com deficiência. Cacá vai ficar aqui do meu lado e qualquer coisa, você vem aqui, hein? Tá. E aí, ela foi recebida com muito carinho. Não só as portas físicas da escola foram abertas, né? Mas as portas do coração de cada educador, diretor, coordenador. Foi incrível. Foi lá dentro que nasceu o livro. Foi dessa recepção que nasceu o livro. Tudo que ela fez, a capoeira, o balé foi onde ela mostrou para mim o talento do balé, foi onde ela mostrou para mim a paixão que ela tem por balé, foi ela que me mostrou e foi lá dentro daquela creche. Então, foram tantas descobertas sociais, foi tanto aprendizado que eu falei, eu não posso guardar isso para mim, não posso. Eu preciso deixar para outras famílias, eu preciso deixar, e detalhe, eu não pensei no livro para crianças com síndrome de Down, não. Eu pensei no livro para crianças que não têm síndrome de Down. Eu pensei no livro para que as crianças apenas conhecessem a Clarice. E aí, quando eu apresento a Clarice, eu apresento... Oi. Olá, Clarice. 7 anos. Olá, meu nome é Clarice. Eu tenho, na época, ela estava com 6 anos. Sou uma garotinha. Aqui eu ainda uso especial, mas a gente evita, né? Eu sou uma garotinha muito especial. Quero ser sua amiga. Quer me conhecer um pouco mais? Eu tenho cabelos lisos, compridos e loiros, olhos grandes e cor de mel e um grande sorriso. Ela se descreve como criança. E aí ela conta tudo o que ela gosta de fazer e o que ela não gosta de fazer. E assim nasceu o livro. Então, foi a partir de uma porta aberta, de uma escola, que tudo isso foi desenvolvido. E é tão bonito poder compartilhar isso, poder dizer, olha, como ela foi feliz ali. Eu acredito em inclusão, porque eu vivenciei. Agora, eu conheço muitas mães que não acreditam, porque elas não têm a mesma história. Tem histórias tristes também, né? E aí a gente viveu isso tudo, e ano passado a SES Gran Rio, incrível também, né? Apoiando, me levou para esses espaços todos de educação, e a gente conseguiu contemplar mais de 2.000 crianças e educadores nesses espaços, conversando sobre inclusão, sobre preconceito, sobre bullying, sobre amizade, sobre respeito. E assim começou a nossa história com a SES Gran Rio, por isso eu estou aqui. Só que hoje eu também vou apresentar a vocês essas duas mulheres maravilhosas que também acreditam em inclusão, como eu, e que também trabalharam e trabalham muito a favor dela, né? Eu vou chamar uma delas, que é a Cissa. Vou chamar a primeira. Peraí. Feliz de ver o pessoal entrando. A gente está num momento delicado, né? De um novo decreto assinado pelo presidente e que deixou muitas famílias apreensivas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou aguardando a Cissa.
A Cissa. Cissa. Isa. Clarice também te chama. Cissa. Isa. Não vai me deixar aqui, não, sozinha. Clarice, eu só apareci porque você me chamou, entendeu? Ela Ah, tá vem cá chamando. conhecer a Cissa. Vem conhecer a Cissa. Ah, vem, ela vai aparecer, já já. Ela é uma mistura de vergonha com palco. Se aparecer um palco, ela vai. Se der um microfone, ela vai. Então, deixa eu apresentar a Cissa. Eu preciso de cola, hein? Porque, né? A Cissa é formada em comunicação, é mestra em psicologia comportamental, atua na área da pessoa com deficiência há mais de 10 anos. Esteve na APAE de São Paulo e na Fundação Dorina Nowil, é assim que fala? Tem gente que Nowil? não ouviu, tem gente que fala não ouviu. E além do movimento Para Todos, que é o que foi onde eu a conheci, na verdade, hoje atua como voluntária na diretoria do Instituto Apontar e no Banco da Providência. Eita, hein? Cissa, a primeira coisa que eu queria que você falasse, porque foi como eu te conheci, é você falar um pouquinho de como é esse trabalho que o Para Todos realiza e por que você iniciou esse movimento. Conta pra gente. Muito prazer, obrigada pelo convite, obrigada pela Sesgran Rio também, que é um grande parceiro do Para Todos. A gente já esteve junto com a Sesgran Rio em outras oportunidades. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, né, conversando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante da gente, né, trazer para discussão, principalmente nesse momento, como você lembrou. O Para Todos é um movimento que foi criado há 6 anos atrás. A gente trabalha em prol da inclusão da pessoa com deficiência e a gente atua em 3 frentes. A gente atua numa frente de conscientização e sensibilização do público geral. Nessa primeira frente, a gente faz conversas como essa de hoje, a gente faz discussões sobre livros, discussões sobre filmes, e o nosso objetivo é sempre chegar, como você estava falando em relação ao seu livro, na sociedade que não está ligada direto à pessoa com deficiência, porque a gente entende que é importante para que a inclusão aconteça, que todos se sintam envolvidos com a questão da inclusão. Então, a gente precisa falar para que não têm familiares com deficiência, para pessoas que não atuam com familiares, com pessoas com deficiência ou com familiares. Então, essa é a primeira frente de atuação do Para Todos. A segunda frente é uma frente de consultoria, onde a gente trabalha para empresas e escolas, fazendo uma consultoria para tornar o ambiente da empresa ou o ambiente escolar mais inclusivo. Então, para que tenham mais funcionários com deficiência, para que tenham mais alunos com deficiência, para que tenha uma relação entre as pessoas sem deficiência e as pessoas com deficiência. Então, a gente atua nessa relação desses grupos. E o terceiro viés do Para Todos, que é o que a gente tem atuado mais, apesar de, nesse último ano, ter ficado um pouco complicado, é justamente a formação dos educadores. Então, a gente tem um trabalho com escolas públicas e escolas particulares, onde a gente faz uma formação, né, para formar o olhar do educador na inclusão. Então, a gente vai desde a parte de sensibilização até entender quais são as deficiências, como lidar com as diferentes deficiências, como fazer um planejamento de desenvolvimento individual, que é obrigatório por lei para todas as crianças e adolescentes com deficiência, seja na escola particular, seja na escola pública, né, até montar um plano de ação, falar de avaliação, e aí que a gente possa ter esse educador, né, mais apto a estar lidando com a questão da inclusão. Então, esse é o trabalho do Para Todos, né? Incrível. Eu amo, né? Adoro fazer. A Incrível. Flávia Parente hoje é a minha parceira nesse movimento, nessa atuação, né? A Flávia é psicóloga, então aí a gente tem uma boa dobradinha, né? Com olhares também multidisciplinares, que é o que a gente acredita. E a gente sempre traz, nesses momentos de formação,
Primeiro, outros olhares. Então, a gente sempre traz, né, fono, psiquiatras, outras formações que possam, né, agregando. E também a gente procura sempre estar dando oportunidade para as pessoas com deficiência. A gente acredita muito no lema Nada sobre nós sem nós, que foi um lema definido pelas pessoas com deficiência, né, numa convenção internacional. Então, a gente sempre busca trazer as pessoas com deficiência para o protagonismo e para que eles possam estar falando sobre a questão das pessoas com deficiência. Muito bom. E você não falou por que você, como foi o seu início nesse trabalho? O meu início, talvez você esteja até pensando, a gente nunca conversou sobre isso, Alessandra, talvez você até pense que seja pelo meu filho, né? Eu tenho 3 filhos e eu tenho um filho que está no espectro do autismo. E muita gente que atua nessa área acaba entrando por conta de uma maternidade, né? Ou de um sobrinho, de um afilhado. E não foi o meu caso. Eu sempre trabalhei na área de comunicação e aí fui fazer o mestrado na área de psicologia com o objetivo de manter a atuação na área de comunicação. E foi lá que eu me encantei. O Daniel mal tinha nascido, na verdade. Quer dizer, quando eu comecei o mestrado, ele não tinha nascido. E foi lá que eu me encantei pela área de educação. E a minha dissertação já foi na relação do professor-aluno. Então, eu comecei já a atuar nessa área, já no momento da minha dissertação do mestrado. E de lá para cá... E aí o Daniel nasce no final... Depois já tinha completado, já tinha feito a dissertação. Eu acho que eu pude observar tão cedo, né, as características do Daniel, até porque eu tinha iniciado o doutorado em diagnóstico precoce do autismo. Então, assim, as coisas vão, né, se misturando. Mas eu entrei para trabalhar na APAE de São Paulo, que foi o meu primeiro emprego na área. O Daniel tinha 8 meses. Então, assim... Olha. Na verdade, fiz um trajeto contrário, né? E hoje tenho esse lugar de fala também. E Cissa, vamos lá. Vamos falar um pouquinho assim, desse trabalho todo que você observou, seja antes do nascimento do seu filho ou depois. Vamos colocar aí, então, em 10 anos. Você viu avanços com relação à inclusão escolar? E assim, fala um pouquinho de quais seriam esses avanços que você viu mais forte. Em 10 anos, vamos colocar 10 anos. Eu acho que é bem bacana a gente pensar aí em, eu vou te dizer, até 12 anos, porque foi quando eu entrei na APAE de São Paulo, foi o ano que a APAE de São Paulo estava deixando de ser... Hoje a APAE de São Paulo se chama, inclusive, Instituto Jô Clemente. Quem quiser conhecer mais, eu recomendo entrar no site dele. Muita informação, muito bacana. E naquele ano que eu entrei para trabalhar lá, a instituição estava deixando de ser uma escola especial para se tornar um centro de apoio, que é exatamente o que o Para Todos defende, né? Nós acreditamos que todas as escolas, todas as crianças com deficiência devam estar nas escolas regulares. E isso não viabiliza a existência das escolas especiais, mas faz com que elas tenham que se modificar e se tornar centros de apoio. Porque esse apoio especializado, ele é muito importante. Então, a gente precisa manter esse apoio especializado, assim como a Fundação Dorina Novil, onde eu fui trabalhar depois, faz. Então, para as pessoas cegas, né? No caso, a APAE de São Paulo faz para as pessoas com deficiência intelectual e Dorina Novil faz para as pessoas cegas. Então, em São Paulo, a maioria das instituições já se transformou no que a gente chama de centro de apoio e são extremamente importantes, inclusive para apoiar a escola regular, apoiar os professores, para fazer esse trabalho de formação, para fazer esse trabalho de apoio, de orientar. Então, muitas vezes o professor também fica achando que ele, Alessandra, vai ter que fazer todo o trabalho. Mas eu não sei como orientar uma pessoa cega. Não, essa orientação é dada nesse centro de apoio, né? Então, o trabalho do professor, ele permanece um trabalho de educação. Essa criança não está na escola para socializar, ela está lá para aprender. Isso é muito importante que a gente pense. Mas
ela pode precisar de mecanismos diferenciados e esse professor pode precisar de apoio, e aí dependendo da estrutura que a escola tenha, que a secretaria municipal tenha, ou que ela tenha um centro de apoio próximo, que esse centro de apoio pode ser privado, pode ser uma instituição como uma PAI. Então, isso é o trabalho que a gente defende. E aí, Alessandra, falando de evolução, é uma evolução enorme, porque a gente, nesses 12 anos, foi esse o momento de deixar de ter as crianças em escolas especiais e ter as crianças, a gente teve aí um crescimento em termos de números, né, muito alto. Hoje a gente tem 80% das crianças com deficiência em escolas regulares, mas como todo processo, e 10 anos num processo histórico é muito pouco, 10, 12 anos, a gente precisa investir, a gente precisa apoiar isso tudo para que a gente faça isso de fato acontecer de forma eficiente, porque não é para a criança estar numa escola regular e não ter os apoios que ela precisa. E demorou, né, para isso acontecer, demorou para que as crianças saíssem de dentro de casa e saíssem também das instituições especiais na época e entrar na escola regular. E isso também levou um tempo, né? Isso também foi um processo. Sim, é um processo, na verdade, muitas vezes as pessoas falam que está acontecendo no Brasil. É muito importante a gente pensar que isso é um processo histórico mundial, né? E Sim. não faz muito tempo, e eu estou falando aí de Segunda Guerra Mundial, que, de novo, em termos históricos, é muito pouco tempo, né? Que as pessoas com deficiência eram eliminadas, eram exterminadas com o consentimento da sociedade. Então, eu não estou dizendo que era uma coisa, ai, não, eles... Não, era um consenso da sociedade que aquelas pessoas não deveriam existir. Então, assim, esse processo todo, né? E aí a gente sai desse momento onde a gente, tá, então ela pode existir mais longe, num lugar que eu não vejo, né? E aí, onde a gente começa a entender, peraí, isso não está certo. Eu não posso dizer... E se a gente comparar isso tudo com a questão dos negros, né? A gente pode falar tanto da importância de uma educação hoje antirracista, quanto da importância de uma educação anticapacitista. Que é justamente a gente olhar para as pessoas com deficiência com possibilidade de ser uma pessoa, de ser alguém, de olhar para a potência de cada um desses indivíduos, assim como com os negros. Mas há muito tempo atrás, né, você não queria, né, que o seu filho estudasse com uma pessoa negra e você dizia isso como se isso fosse ok, né? Então, Nossa, isso, total, verdade. Processo, né? É um processo, né, Alessandra? E a gente precisa que todo mundo... Na verdade... Cissa, assim, convivendo, né? A gente convivendo, a gente sentindo na pele, a gente ainda sabe ver que eles ainda são invisíveis, em muitos casos, né? Estão dentro da sala, estão no ambiente, mas são invisíveis. Exato. E ainda precisamos lidar com isso, né? Ô, Cissa, vamos aproveitar que a gente já está falando nesse aspecto, e a primeira coisa que eu te perguntei, né? Quando a gente se falou por telefone, que é o que todas as famílias estão apreensivas. E esse novo decreto, né? Você pode falar um pouquinho sobre ele? Porque, assim, o novo também assusta, seja ele o que for. Ele sempre vai assustar, né? Em primeiro momento, o desconhecido sempre assusta, né? Você acha que esse novo decreto... Aí, aproveita e explica para o pessoal, porque eu sei que você estudou sobre ele. Você acha que ele assusta por ser novo ou ele realmente ele é um passo para trás? Eu acho que você acha? Eu acho me preocupa muito. Eu acho que a gente está vendo aí todos os especialistas estão se manifestando, todas as organizações sérias estão se manifestando contra. Não houve uma participação como estão dizendo, né, para a construção, porque essas políticas públicas, é importante a gente entender que política pública também tem participação da sociedade civil para a construção dela. E a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, foi um processo muito bacana, inclusive em termos de participação da sociedade civil. E a gente custou muito para chegar no que a gente tinha chegado em 2015, né?
com a Lei Brasileira de Inclusão, para a gente estar nesse momento vivendo esse retrocesso e vendo os absurdos que a gente está vendo nesse momento ser falado. Eu acho que mais do que lei, Alessandra, e eu sempre falo isso, porque lei a gente tem sempre. Até esse decreto, a gente tinha uma legislação muito boa aqui no Brasil em relação a isso, mas a gente também, de fato, não estava vendo a inclusão acontecer. Então, eu acho que mais do que lei, eu acho que a gente tem que pensar o que cada um de nós está fazendo para a inclusão. Como é que a gente está, né, atuando? E aí tem um lado das famílias, né, que estão passando por esse momento, né, como eu, como você, que tem filhos, né, que estão em idade escolar, e que muitas vezes acabam saindo da escola regular porque a escola regular não está fazendo o que deveria ser feito. Então, assim, e eu escrevi um texto uma vez, né, porque eu sempre me impressionei muito com a história da primeira negra que foi estudar numa escola onde só tinham crianças brancas. Você imagina o que é para uma criança negra nos Estados Unidos entrar? E até me arrepia só de pensar, a foto dela entrando e saindo da escola é com 2 policiais, Alessandra. Então, eu acho que, às vezes, na questão dos negros, a imagem fica mais forte na nossa cabeça do que na questão das pessoas com deficiência. Até porque, né, a gente tem um olhar para a pessoa com deficiência de coitadinho, então as coisas não ficam tão, né, explícitas muitas vezes, mas é a mesma forma, né? É um olhar que não considera, é um olhar de invisibilidade. Ou a Carla tem um texto muito bom também, que ela escreve no Para Todos, que fala também da supervisibilidade que você dá, às vezes, para a pessoa com deficiência, que também não ajuda, né? Então, aquela criança que é cumprimentada por todo mundo na escola, isso também cansa a criança, isso também não é inclusão de fato. Mas o fato é que a gente não sabe lidar. E aí a gente precisa conversar, porque esse novo, eu acho que ele assusta. Mas o novo não do novo decreto, o novo da inclusão, que tem apenas aí 15 anos, né, 12 anos, 10 anos. Então, a gente precisa, de fato, né, pensar como é que a gente vai trabalhar para que essa inclusão aconteça de uma forma eficaz, né? A gente, então, não está falando de crianças indo para a escola para socializar, a gente está falando de crianças indo para a escola para aprender, crianças que tenham um plano desenvolvido para elas, crianças que sejam avaliadas. E aí, por isso que eu acabei te sugerindo, né, para convidar a Fernanda. Porque a Fernanda é uma educadora que faz isso acontecer na prática. E eu acho muito importante que as pessoas escutem também quem está lá na escola, quem está lá no chão da escola, fazendo acontecer, com todas as dificuldades, entendeu? Eu acho que muitas vezes também as questões da criança com deficiência são a cereja de um bolo, que o professor está com 1000 outras dificuldades e ele problematiza naquela criança com deficiência, enquanto ele não estava dando conta dos outros 29 alunos, mas ele diz que o problema é o 30º aluno com deficiência, né? Então, assim... uma coisa que eu percebo é uma observação, né? Nem todo educador consegue atuar, de fato, de sentar no chão, como você falou, né? De realmente conseguir realizar um trabalho bacana, porque tem alguns educadores que, infelizmente, ainda têm medo, não sabem como lidar. E quando tem o mediador dentro da sala, eles entregam ao mediador. Eles realmente entregam. Já tem esse professor aqui, ele já cuida, então, dessa criança, eu não preciso me preocupar. E aí abre um pouco, né? Isso acontece muito também. Então, quando você apresentou a Fernanda, você trouxe um exemplo real de uma educadora que acredita totalmente, que faz totalmente, né, esse trabalho. E não só ela acredita, como ela estudou e se enfiou a fundo, né, sobre isso, mas não é, infelizmente, essa realidade que a gente encontra, né? A gente ainda precisa lidar com mais naturalidade com o assunto, né? Eu acho que é uma questão do ser humano, né, Cissa? Não é uma questão de negro, deficiência, é de ser humano, de você aceitar o ser humano. A gente tem muita dificuldade de aceitar as nossas diferenças, né? Eu sempre falo, né? Nós somos preconceituosos, sim, porque a gente muito, né? A gente procura igual. Então, assim, e a gente tem muita coisa no viés inconsciente,
né? Coisas que estão determinadas. Então, assim, é um trabalho constante de conscientização nossa, por isso que eu acredito tanto na importância da educação, a educação antirracismo, a educação antimachismo, a educação anticapacitismo. A gente precisa que todos os educadores estejam engajados nisso para a gente fazer uma transformação de fato. Antes de passar a bola para a Fernanda, Alessandra, eu queria, nessa linha de nada sobre nós sem nós, e já que a gente está falando de literatura e livro, né? E aí eu queria falar aqui para vocês em primeira mão que hoje eu tive acesso a um livro escrito por um menino com síndrome de Down de 7 anos. Aí o Max... Você vai falar do Max também? O Max, exato. Então, eu hoje tive a feliz coincidência de receber e poder ler o livro. E aí eu queria aproveitar só para a gente, né, para eu concluir aqui a minha fala. A gente sempre gosta de trazer um exemplo concreto, como eu falei, de nada sobre nós sem nós. Né? O livro da Alessandra é fantástico. Foi um livro que, com certeza, ela teve muita parceria da Clarice para escrever, né? Mas é um livro dela, né? Ela é a autora. E esse outro livro, que eu acho que complementa, né? Cissa, você não sabe a história, Cissa? Não sei a história. Então conta, Alessandra. Foi a partir do meu, assim, ele estava lendo o meu. Ah, não sabia! Que bacana! Então, ele estava lendo o meu. E aí, ele se vira para a mãe, mãe, fala aqui se eu errar, hein? Então, fala aí se eu errar a história, que ela está aqui assistindo e falando com a gente. Ele estava lendo o meu, quando termina a leitura do meu, ele se vira para a mãe e pergunta, cadê o meu? Aí a mãe responde, filho, não tem. Aí diz que ele foi para o quarto, pegou um papel e um lápis e disse, eu vou escrever o meu, algo nesse sentido. E aí a mãe, que na época a gente não se conhecia pessoalmente, assim, acho que só por grupos. Ela pegou meu telefone num dos grupos que a gente participa e simplesmente na cara de pau, olha só, o Max quer escrever o livro dele, igual a da Onadinha. E aí a gente começou a conversar, isso tem um tempinho já, e tipo, me ajuda, claro, o que eu puder fazer. E aí eu consegui apresentar a história e apresentar eles todos para a editora ZIT. E a ZIT topou! E foi uma coisa incrível. Então, assim, eu fiquei tão orgulhosa, você não faz ideia, Cissa, você não faz ideia, tão orgulhosa eu fiquei desta criança. Eu estou assim, e vai ser lançado dia... Peraí, não é esse não, calma aí. A Clarice está aqui falando também. E vai ser lançado dia 3 de dezembro. Ia ser agora, mas aí acabou adiando por conta da pandemia, até melhor mesmo, né? E o livro do Max, escrito por ele, exatamente assim, nesse perfil do que ele faz, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? E vai ser lançado em dezembro. E a gente vai divulgar muito isso aqui. Legal, né? Maravilha. Então, eu também muito legal, nem sabia dessa coincidência, mas hoje recebi e aí fiquei inspirada e não queria terminar aqui a minha participação sem falar, que porque bom. Eu acho que é a oportunidade. A Flávia já está aí, a Flávia, minha parceira, já está aí falando. Presente de Natal. Que bom, que bom. A gente está sintonizada, Vai Sim. Todos juntos e misturados, é isso que a gente... Muito bom, muito bom. E você vê um inspirando os outros, né? Quer dizer, alguém escreveu aqui para mim, Cissa, você me inspira. Mas é isso, gente. A gente precisa ir se inspirando, né? Então, a gente vai trocando, aprendendo uns com os outros aqui. A gente procura ser, o Para Todos quer ser muito esse ambiente de troca, né? E estou vendo aqui tanta gente bacana da Escola Parque, que tanto me acolheu, a Cláudia Ruas. E aí passa a palavra para a Fernanda, foi uma das pessoas que acolheu muito também a gente na Escola Parque, lá no princípio do diagnóstico do Daniel. Então, eu acho que isso também é muito importante. A escola, né, essa dobradinha,
ter essa parceria. Eu tenho quando me perguntam muito, né, sobre como fazer com as famílias, eu acho que é isso, né? É o que deveria acontecer antes. É sempre o aluno, o beneficiado tem que ser a criança, tem que ser o adolescente, é ele que tem que crescer e a gente só tem que, né, tá atuando junto, escola, família, terapeutas, para a gente possibilitar isso. Alessandra, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito, muito, muito. Aí. Você foi a primeira pessoa que me veio em mente, assim, quem eu vou chamar? É a Cissa. Bonita. E eu que estou super feliz. Cissa, para eu chamar a Fernanda, você precisa sair. É isso aí. Então, gente, depois dessa incrível, eu vou chamar a Fernanda. Fernanda, para ela continuar essa conversa com a gente. Porque ainda tem coisa para a gente falar. Êêêê! Caramba, acho que tá escuro aqui. Eu já tava assim, tá escuro. Eu acho que eu tô muito clara também, mas tá escuro. A minha internet estava muito mais ou menos, já caiu umas 2 vezes, eu estava morrendo de medo, mas estou tão super à vontade, porque a casa está cheia de... Vem aqui. Ela fica falando lá, mas não quer vir. A casa está cheia de amigos. A casa está cheia de amigos. Que legal! Cheia de gente bacana aí para a gente trocar, né? Porque eu acho que é o momento de... Fernanda, peraí, eu tenho que falar de você. Beleza. Fernanda é pedagoga, formada... Tá bom, peraí. Formada pela PUC-Rio, é professora, é orientadora educacional e ativa no Plano de Educação para Todos. Eu não só a Cissa, será que ela já caiu? Fui ao chão. Bom. Não só a Cissa, mas depois eu descobri, através de uma outra amiga muito querida, que ela já falava de você e eu não sabia que era você. É verdade. Sabia. Quando eu mandei a arte para ela da live, eu falei, ela que eu queria te apresentar. Então, Fernanda, você, assim, né, super elogiada, seu trabalho é super elogiado, você que deu aula para tantas crianças com necessidades educacionais específicas, você acompanhou de perto as dificuldades, você acompanhou de perto os avanços, né? Então, você é uma educadora que realmente acredita cegamente na inclusão, e você nem tem um filho, né? Porque geralmente quando a gente tem um filho, né, que a gente se mobiliza, mas não, você não tem, você realmente vem com você na sua alma. Então, de tudo que você viveu, né, em sala de aula, o que você acha que seja necessário para que a inclusão, ela de fato exista? Então, assim, eu faço questão, sempre me pedem para fazer uma sinopsezinha minha, né? E a minha vontade era só de escrever que eu sou professora, porque, na verdade, eu optei por ser professora. Foi uma escolha que eu fiz. E eu acho que quando a gente faz essa escolha, a gente opta de fato por educação, por querer transformar. A palavra transformação, ela caiu muito em quase um desuso, mas, assim, ela, para mim, eu continuo carregando e ela é atemporal, né? O professor, ele é transformador, né? Se ele tem uma turma de 20, transforma 2, ele já construiu tanto pela vida dele e pela do outro. Então, assim, teria que ficar aqui uma hora e blau conversando, ou então a gente tomando muito vinho para conversar muito sobre isso. Mas eu vou tentar ser... Vamos fazer! Vamos fazer, hein? Vamos fazer. Eu acho que, assim, para a gente falar da inclusão, né, a gente precisa falar da exclusão, né? A gente só tem inclusão em um local que não existe inclusão, né? A gente só tem inclusão no lugar que exista a exclusão. Sim. Então, eu estava escutando você e Cissa falando e me veio uma coisa que não estava nem no meu plano,
mas que para mim talvez seja o mais essencial, que foi, vocês falaram do antirracismo, vocês falaram de tantos antes, né? E para mim isso é educação, né? Quando você fala o que é uma escola inclusiva é uma escola em que se educa para todos, se educa para pessoas. Então, a gente precisa educar o olhar da criança desde sempre, né? O olhar da criança ao nascer, e a gente acha que isso é uma bobagem. Não tá, nem está vendo. Não, imagina, as crianças de hoje já nascem pedindo o que elas querem, né? Então, desde muito cedo, a criança precisa ser nativa da educação, né? Ela precisa ser educada a olhar. E quando a gente fala educar a olhar, queria eu ter aqui 20 milhões de pessoas assistindo essa live, né? Eu também. Mas isso ainda não é um problema para o Brasil, né? Isso ainda não é como outros que não são. Só que a gente grita, a gente chama e a gente convida a essa transformação todo dia. Eu tenho a sorte, e eu falo isso com muito carinho, de trabalhar numa escola em que eu tenho autonomia para fazer o que eu amo, para fazer o que eu acredito. E às vezes eu caio nesse erro de falar do amor, porque vira quase afetivo, e não é. É estudo, Sim. É disciplina, é planejamento. E aí encosta onde eu quero chegar. Para a escola ser, de fato, uma escola inclusiva, ela precisa enxergar esse aluno como todo aluno. Ela precisa enxergar o aluno na sua forma literal. Ela tem que saber o histórico dele, aquilo que ele tem dificuldade. Ela tem que ter esse currículo que a Cissa falou, né? Que é só dele, que é só para ele. E isso vai fazer toda a diferença para o histórico dele do próximo ano e do próximo ano, e assim por diante. Então, esse aluno tem que ser visto como ser humano que tem uma trajetória, que tem uma história, assim como todos os outros 2.000 alunos, né? Aí o professor pode falar assim, pô, mas você quer que eu olhe para todos? Algum médico olha só para um paciente, né? Com certeza. Então, assim, você tem que estudar cada caso é seu. É um pedacinho da história durante um ano em que esse caso é seu. Você vai abraçar esse caso. E que bom que esse caso chegou para ele, né? Hã? Que bom. E que bom que esse aluno... esse caso chegou para ele. E é importante que a gente revele que os casos nem sempre são óbvios, né? Tem casos que estão no rosto. Tem casos que são velados. Tem casos que as famílias negam. Tem casos que a escola nega, né? Então, assim, tem coisas que estão na pele, tem coisas que estão na fala. No diagnóstico. Essa semana minha filha veio com um quadro enorme e ela, mãe, fiz um quadro quero fazer uma vernissagem só de mulheres poderosas, mas o primeiro quadro dela era de uma albina. Ai, que máximo. Então, assim, eu tenho certeza que a minha filha nasceu sendo educada. Não é perfeita, não. Eu também não, ninguém é, né? Mas essa reflexão, ela tem que se dar desde sempre. Então, o que eu botei para você como principal? O papel do professor, a importância do professor se integrar nessa concepção de escola. O planejamento é aquele que anda do lado o tempo inteiro. Eu tenho que planejar para cada aluno, e aí eu tenho que ter uma escola que aceite um planejamento mais fluido. Eu tenho que procurar uma escola para o meu filho que de fato, busque uma ideia de educar e não de segregar, né? Então, eu estou mais uma vez fazendo uma escolha. Então, o tempo todo a inclusão esbarra na educação que a gente tem na vida da gente, no que a gente é. O que eu sou, eu não sou a favor da inclusão.
eu sou a favor da vida. Eu sou a favor das pessoas, da igualdade e da desigualdade. Que um dia a gente não precise mais usar a palavra inclusão, né, Fê? Exatamente. É uma palavra que eu, às vezes, eu me pego muitas vezes incomodada. Aliás, eu sou uma pessoa difícil para essa conversa, porque tem coisas que não fazem parte muito do meu universo, porque eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, mas no sentido de que tem coisas que para mim se tornam óbvias, sabe? Assim, Eu entendo hoje, tá? Mas antes dela vir, eu não entendia, não. E faz muita diferença. Claro, porque faz muita diferença quando você escolhe uma escola ou os seus amigos, simplesmente os seus amigos, aqueles com quem você vai sair no final de semana. Fazer escolhas dessas pessoas é criar uma comunidade educada. Então, a escola precisa ser uma comunidade. Então, o aluno que está ali dentro, ele tem que se sentir imerso dentro de uma comunidade. Se ele não faz parte dessa comunidade, ele não faz... Essa escola é uma escola que exclui e aí não existe inclusão. Sim. Então, é simples assim, para mim. Né? Não sou dona da verdade. Mas não é uma questão de ser dona da verdade. É a experiência que você teve, aquilo que você sente. Isso já é importante, entendeu? Já é, né? Mas o que você acha? A gente estava falando do decreto um pouco antes, né? Quanto você acha que a criança fora da escola regular ela perde em oportunidade de desenvolvimento? Eu acho que quem perde mais são todos. Porque eu acho que o ganho que existe, eu costumo dizer, e isso é piegas. Eu tenho certeza que é piegas, joguem pedra em mim. Mas é um presente para a escola receber qualquer criança. Por quê? Porque é mais uma história, é mais um roteiro de vida, é mais um desafio para o professor. Então, cada vez que entra um aluno, é mais uma história que ajuda a construir o todo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a criança tem que estar na escola. A criança tem que estar na escola. Eu não vou dizer para você que eu vou descartar qualquer outra escola que trabalhe com especificidades. Não vou descartar. Ela tem serviço. Ela tem profissionais adequados para aquilo. Mas ela pode ser algo que contribua para uma escola regular. Ela pode ser um complemento dessa escola regular. Inclusive, trazendo alimentos. Por quê? Porque a criança, se só ficar numa escola... se ela deixa de ir para a escola regular, ela perde o direito que ela tem de ter um currículo adaptado para ela. Ela perde o direito que ela tem, que não é o direito, como a Cissa falou bem, e eu concordo, a criança não vai para a escola para socializar. A criança tem que ir para socializar também. Mas a criança tem que ir para aprender. Ela tem que aprender a se alfabetizar, ela tem que ler e escrever, ela tem que reconhecer as suas capacidades. Estava te contando ontem que a gente foi no shopping da Gávea, um dia desses, e encontrei uma aluna trabalhando numa loja. E assim, incrível. E não é à toa. A escola precisa pensar na entrada desse aluno e na saída desse aluno. Principalmente na saída, dentro da sociedade que a gente vive, que não dá oportunidade. Então, a gente precisa pensar, ter um plano global, sem sombra de dúvida. Se deixar, não deixa nem me perguntar. Né? Não, então, olha só. Então, eu tenho que te perguntar e me perdoa se eu fico olhando o relógio, né? Porque a gente vai ser simplesmente limada aqui, né? Mas calma aí que ainda tem tempo. Mas assim, você falou da escola, né? Mas ainda assim, você acha que todos os casos de deficiência, tá? São para a escola regular? Todos. Ou você acha que existem casos realmente para uma escola especial? Qualquer criança tem que estar na escola. Quem sou eu para fazer um julgamento? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Não existe essa pessoa que faça esse julgamento. Me mostra, porque eu não conheço. Criança precisa estar na escola. Seja ela, tenha ela o que for.
o que a gente precisa como escola é se capacitar, ter ferramentas para receber as diferentes crianças que nós temos. Nós temos, se eu tenho uma escola com 5.000 crianças, eu tenho 5.000 diferenças. Isso aí. Então, eu tenho que ter uma escola que tem escuta, e às vezes a gente também, como mãe, não sabe, muitas vezes, chegar na escola. A gente já chega armado e não como parceria, né? Aliás, eu vejo muito isso, Fernanda. Eu conheci muitas mães, muitas famílias que ou chegam desse jeito armados, né, como se já quisesse brigar, É o meu né, direito, a eu tenho que lei, aceitar. botar na justiça. Isso é muito desagradável. A gente não consegue também um bom diálogo se já chega armado. Isso é fato. E tem famílias que ficam completamente omissas, que não sabem absolutamente nada sobre o seu filho, que não participam das reuniões, se pedem para marcar reunião, não querem ir na reunião. Então, assim, a gente vê vários tipos, né, assim, Porque, de comportamento. Na verdade, o que a gente vê ali são histórias de vida. Exatamente, então, assim, a idade de cada um também. Um outro lugar que eu me coloco muito no lugar do pai e da mãe, né? Também não é fácil. Não. Né? Hoje, você sustentar uma criança com terapias, com apoios, com uma boa escola, né? E a gente está falando da classe A. Se a gente falar das outras classes, né? Então, o governo não garante, né? Sim. Então, de verdade, eu acho que assim, ninguém se arma à toa. As pessoas se armaram porque, como a Cissa lembrou bem, existe uma história. É histórico, né? Então, o que a gente pode trazer? A escola tem que ter a porta aberta para ouvir. E ouvir não significa aceitar tudo que o outro está dizendo, porque a escola também tem opinião, também se coloca. A escola precisa receber essa família como parte dessa comunidade. E aí também é um outro desafio, que são os pais se colocarem dentro dessa comunidade, que também não é fácil. E não, né? Desistir, né, Fê? E não desistir, mas é porque assim, ó, tem uma festinha, mas o meu filho não vai. Mas ele nunca vai. Pois é. E aí, você não obriga aquela sociedade a viver com aquilo. Exatamente. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vai vencer. Pode não ser nessa nossa geração, mas a gente vai passando, sabe? A história da minha filha chegar com o quadro da Albina, né? Então, assim, é um trabalho longo, né? Que exige uma dedicação, sim, seja da mãe, do pai, do educador, do diretor, ou até mesmo do colega que você faz lá no parquinho, né? Existe um trabalho anterior nosso que é trabalhoso mesmo. Ele é cansativo emocionalmente, sim, né? Não é toda família que tem essa estrutura. E olha, eu também não tinha, mas eu aprendi a ter. Eu já era pedagoga, mas assim, não é isso, não é o fato de já amar a educação, não é. Porque eu sempre digo que a faculdade não me formou para receber, não me formou para me dar essa estrutura emocional. Essa estrutura emocional, ela foi conquistada no dia a dia, mas porque eu sou mãe, porque eu amo demais. Então, né? Ale, mas eu preciso te dizer uma coisa, me perdoa. A gente não é educadora porque a gente ama. A gente é educadora porque a gente fez uma escolha profissional. Eu sou uma profissional capacitada. Você é uma profissional. A gente não é a tia. Mas a minha faculdade não foi a faculdade lá que eu fiz, não. Não, foi a vida. Sem sombra de dúvida, quem sou eu para duvidar disso? Mas o que eu quero dizer é que tem algo... A gente ainda tem tempo? Mas Olha, a gente tem, eu acho que 4 minutos. Não sei se eu consigo... Sinceramente, não sei se eu consigo falar em 4 minutos. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho extremamente importante. Fica uma pergunta no ar assim, qual é a escola ideal para o meu filho? É a mesma que a sua vida acha que é ideal para a sua vida. Né? Assim, escolher uma escola
é o mesmo que escolher o seu modelo de vida. Qual a forma que você quer levar sua vida. É tolice achar que existe, mas é uma tolice do tamanho gigantesco. É assim, se você ouvir alguém um dia dizer existe uma escola, essa escola é fraca, essa escola é forte, ou você ignora e peça para que aquela pessoa repense essa frase, ou você cai em cima dela e fala, queridinho, senta que a gente vai conversar. Porque não existe isso. Existe escola que prepara para a vida. E quem não enxerga a educação para 2025, para 2030, não sabe o que é educar. Está longe, não podia nem abrir porta, né? Então, se a gente acredita em educação, a gente abre a porta para criança, para adolescente. Escola é lugar de criança correr. Eu estou sentindo uma falta gigantesca de barulho. Minha filha ainda é calminha. De vez em quando ela começa a dançar aqui, ficam as duas dançando. Porque eu sinto uma falta gigantesca de barulho. Queria muito te agradecer. Falo pra caramba. Todo mundo, ainda bem que todo mundo sabe. Ainda bem que todo mundo sabe que eu sou assim. É tanta coisa, né? A gente poderia estar falando muito mais coisas aqui, né? Isso aqui foi uma conversa, como se a gente estivesse conversando, mas com outras pessoas ouvindo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que continuar a fazer isso. Eu acho que sempre, sempre que quiser. Temos que continuar a falar incansavelmente. A gente sabe que esse novo decreto ele não vai talvez ser tão fácil assim, porque tem uma onda gigante de famílias e educadores que não vão permitir esse passo para trás, né? Não vai, porque será um grande passo para trás, né? Mas eu não quero falar disso, porque senão eu entro em outras questões. Melhor não. Conhece. Melhor não, eu já vi que não, que é melhor. Depois a gente faz uma live só sobre política. Mas, assim, eu queria deixar isso também para o pessoal que está ouvindo, né? Porque devem ter algumas famílias aqui também. Então, assim, a gente tem que manter o nosso otimismo, a gente tem que manter a nossa esperança, a nossa fé e aquilo, não desistir. Simplesmente não há opção. É não desistir. Então, assim, seja o que for que aconteça nesse novo decreto, as coisas, os passos continuarão sendo dados, né? Então, que a gente não tem levantar a bandeira, não é levantar a bandeira, é continuar com ela erguida. Exatamente, ela não vai ser abaixada. Ninguém precisa levantar o que nunca desceu, né? Então a gente precisa manter a bandeira erguida. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de muito mais coisa do que a gente pensa. Nós precisamos aceitar os nossos preconceitos, os nossos racismos, as nossas condenações. A gente precisa aceitar quem somos realmente, de verdade, para a gente poder encarar o mundo de um jeito diferente. Mas só quando a gente se aceita. Né? Quando Fernanda, a gente assume. Você fechou perfeito agora. Eu também precisei. Quando ela chegou na minha vida, ela me mostrou o meu preconceito, ela me mostrou o que eu precisava ver em mim. E hoje, se eu sou outra pessoa, foi graças à entrada dessa menininha fofinha. Clarice, vem se despedir, porque a gente está acabando. Vem dar tchau, é a Fernanda. Olha, Clarice, você não falou comigo, só falou com a Cissa. Você só falou com a Cissa, a Fernanda está chateada que você não quer falar com ela. Desculpa, ela está pedindo desculpa. Tudo bem! Um beijo enorme! Um beijo enorme. Ai, te conhecer. Que você cresça cada vez mais esperta e com essa mãezona aí que está fazendo um trabalho lindo. Conta sempre com a gente. A porta está sempre aberta. Beijo. Beijão. Beijo no coração. Gente, obrigada aí por estarem Fernanda. presentes. Queridos, um monte de amigos queridos. Ó, dá um sorriso aí que eu vou tentar tirar uma foto. Eu quero. Ai, Clarice quer, claro, né? Foto. Dá um sorriso. Peraí, rápido que vai acabar. Consegui!
Um beijo enorme. Obrigada, meu amor. Beijo. Tá adorando, tá na farra hoje.